Olá a todos, fala Pedro Gameiro para mais um vídeo tutorial. Desta vez vamos falar um bocadinho sobre focagem, porque existem muitas pessoas às vezes a fazerem perguntas porque é que as minhas fotografias ficaram desfocadas, o que é que aconteceu, e então vamos falar aqui um bocadinho sobre algumas razões que poderá ter levado a essa desfocagem. Portanto, a primeira razão parece um bocadinho óbvia, mas as objetivas têm aqui esta patilha de focagem automática ou manual, e por qualquer motivo nós às vezes precisamos de fazer focagem manual, e quando vamos novamente depois tirar fotografias, esquecemos-nos que a patilha está em manual e começamos a tirar as fotografias todos contentes e quando vimos as fotografias estão todas desfocadas e não percebemos porquê. Portanto, muitas das vezes, às vezes é esta patilhazinha, temos que a pôr na focagem automática, não é? Outro aspecto que pode levar um bocadinho as fotografias estarem desfocadas ou um bocadinho arrastadas tem a ver com uma regrazinha que tem a ver com a velocidade do obturador. E esta regrazinha diz que se estivermos a segurar a máquina com as mãos, temos de ter uma velocidade do obturador mais rápida de 1 sobre a distância focal. O que é que eu quero dizer com isto? Parece um bocadinho confuso, mas o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, se estivermos a utilizar, por exemplo, uma objetiva de 70 para 200, e se estivermos a 200, e se estivermos a segurar as nossas máquinas com as mãos, temos de ter uma velocidade do obturador mais rápida de que 1 para 200, em termos de velocidade. Estão a ver? Só de uma chamada de atenção é que se utilizarem, por exemplo, como esta, uma máquina que não é full frame, para além dessa distância focal, tem que multiplicar por o fator de crop da máquina. No caso das Nikons é 1,6, desculpa, no caso das Canons é 1,6, da Nikon será 1,5 à partida. Portanto, vejam nos vossos manuais qual é o fator de crop. Portanto, agarram no 200, se for o caso de 200, se tiverem a distância focal de 200, multiplicam por esse fator de crop e a vossa velocidade do obturador tem que ser 1 sobre esse resultado dado essa multiplicação, está bem? Se tiverem full frame, é só 1 sobre 200 e tem a velocidade limite. Portanto, essa velocidade para mais rápido será a velocidade aconselhável para vocês tirarem as fotografias. Não esquecer que esta regra é válida para quando estamos a tirar, portanto, com a mão, sem tripé, está bem? Portanto, essa velocidade permite com que anule um bocadinho as nossas trepidações com a máquina, ou por muito que estáveis que nós sejamos, acabamos por sempre tremer um bocadinho. Portanto, outra situação que pode acontecer é a escolha do modo de focagem. Portanto, as máquinas têm vários modos de focagem. Eu vou falar aqui em dois que são os mais importantes. Portanto, no caso, eu vou ligar aqui a máquina, esta. Portanto, no caso da Canon, portanto, o primeiro modo de focagem que nós temos é o One Shot. No caso da Nikon é AF-S, de single. O que é que acontece com este modo? O que é que nós fazemos? Nós, quando estamos a focar, portanto, pressionamos o botão do obturador até meio e quando ouvimos o tal pip-pip, ouviram? Quer dizer que a focagem está portanto, presa nesse ponto que nós focamos e não sai dali. Se o objeto se mexer para a frente e para trás, portanto, vai sair do sítio de onde ele estava e nós tínhamos focado, acaba depois por ficar desfocado, está bem? Portanto, ele prende aquele sítio como aquela distância, como a distância de focagem. O outro modo que vos queria falar também, portanto, na Canon é o AI Servo, na Nikon será o AF-C de Continuous. O que é que este modo faz? Este modo, o que é que acontece? Portanto, nós focamos o objeto, não é? Portanto, está focado, e se mantivermos o botão do obturador pressionado até meio, mesmo que o objeto se afaste ou se aproxime de nós, a máquina automaticamente regula a focagem. Portanto, vai sempre focando o objeto. Quer levar para a frente, quer levar para trás, está bem? Portanto, isto às vezes pode ser útil, sei lá, para quando estamos a fotografar atletas a correr que vêm na nossa direção, ou ciclistas, ou algum tipo de desporto, poderá às vezes ser útil. Mas a maior parte dos casos, portanto, eu aconselho que utilizem, portanto, o One Shot, no caso da Canon, ou então o AF-S, no caso da Nikon, está bem? Portanto, outro fator que pode também condicionar a focagem tem a ver exatamente com os pontos de foco. Portanto, se vocês olharem para o vosso viewfinder, portanto, no caso desta máquina, tem lá 9 quadradinhos, portanto, são os 9 quadradinhos que são os 9 pontos de foco, e conforme a máquina, assim tem a quantidade de pontos de focos que tem a ver com a máquina, com a marca e com o modelo da máquina. Portanto, o que é que acontece? Nós, quando normalmente compramos as máquinas, elas vêm definidas com os pontos todos ligados, ou seja, é uma focagem, a máquina faz automaticamente a escolha dos pontos de foco. O que é que acontece? Por exemplo, se eu quiser focar o olho de uma pessoa, pode acontecer que
a máquina lhe dê na cabeça de focar só o nariz e o olho já ficar desfocado. Ou focar qualquer objeto que esteja mais próximo da máquina e não focar a pessoa que nós queremos realmente focar. Portanto, o que aconselho é vocês desligarem os pontos todos de foco e ligarem só um ponto de foco. Portanto, aqui na Canon existe aqui um botãozinho desta distância, não sei se vocês conseguem ver. Portanto, é um botãozinho que tem aqui, é um quadradinho com mais 5 quadradinhos lá dentro. Portanto, parecem mesmo os pontos de foco. Ao carregarem aqui e rodarem aqui as rodinhas, escolhem depois o ponto de foco que querem. Ou então, alguns modelos da Canon também têm aqui no menu. Portanto, tem aqui no menu, não sei se conseguem ver também daí, ao rodarem, tem aqui também na parte de trás do LCD a escolha do ponto. Portanto, eu aconselho escolherem só um ponto de foco. Normalmente escolho o do meio porque é aquele ponto mais sensível e é aquele que foca melhor. Está bem? Portanto, ao escolherem um ponto, já sabem que só aquele pontinho é que contribui para a focagem. Os outros estão todos desligados. Está bem? Portanto, aí sabem que nesse ponto que vocês estão a apontar estará focado de certeza. Por último, um aspecto também queria-vos falar, que também é importante, tem a ver com a profundidade de campo. Portanto, se estivermos a utilizar uma profundidade muito pequena, como é que isso se consegue? Portanto, com umas aberturas grandes, ou seja, uns Fs pequeninos, portanto, a objetiva está bastante aberta. O que é que acontece? Ficamos com uma profundidade de campo muito pequenina. Qualquer alteração da nossa posição depois de ter focado, como temos a profundidade de campo pequena, vai alterar a focagem e deixamos de ter o objeto focado e passa o objeto a não estar focado. Portanto, porquê? Porque nós focamos, a nossa profundidade de campo é muito pequena e se avançarmos para a frente ou para trás, a distância que nós temos do tal plano de foco altera e o objeto fica desfocado. Eu, por acaso, tenho aqui um ursinho aqui ao meu lado, vou utilizar esse ursinho só para vocês verem. Portanto, eu vou tirar uma fotografia exatamente com as letras do Good Luck focadas e depois vou então fazer outra fotografia desfocando. Portanto, o que é que eu vou fazer? A primeira que eu vou fazer, portanto, eu vou focar, estão a ver, e tiro a fotografia. Portanto, esta, depois mostro no ecrã, ficará exatamente focada. A outra fotografia que eu vou fazer vou focar, mas depois de ter o botão do obturador até meio já, portanto, com o foco feito, vou andar um bocadinho para trás e vou disparar. Como tenho uma profundidade de campo tão pequena, a imagem vai ficar desfocada. Querem ver? Portanto, vocês vão ouvir a focagem, portanto, focou, e agora vou andar um bocadinho para trás e vou tirar a fotografia. Portanto, se não tiverem cuidado e se mexerem da vossa posição em relação ao objeto que estão a focar, a imagem vai ficar toda desfocada, está bem? Portanto, têm que ter isso em atenção para não terem esse problema que acabámos de ver. Não sei se há mais algum motivo que poderá eventualmente deixar as fotografias desfocadas. Se lembrarem de mais algum motivo, metam aqui nos comentários em baixo. Já agora também aproveitem para subscrever o meu canal do YouTube. Bom, espero que tenham gostado. Até à próxima e boas fotografias. Obrigado.